Ana, se é que dá para a gente falar num brasileiro médio, em matéria de costumes, comportamentos, hábitos, o que ele deve estar, o que ele deve ter consciência em relação a Portugal, né? Um brasileiro que chega, assim, o que você percebeu que como costume brasileiro que pode ser interpretado de modo inconveniente? O que é comum, o que é normal no Brasil e que não é comum, não é normal em Portugal, pode ser tomado como ofensivo. Em matéria assim de uma moral pública hegemônica, assim, quais são as principais diferenças? Olha, eu acho que o que é mais diferente é o que mais me surpreendeu, que eu sinto falta. O brasileiro é muito barulhento. E isso é uma coisa que quando eu morava no Brasil, que eu também passei a minha vida inteira no Brasil, morei 41 anos no Brasil, é uma coisa que eu estava muito habituada, que muitas vezes me incomodava muito. Com o passar do tempo morando aqui, é algo que a gente percebe que é uma diferença muito gritante. De um modo geral, as pessoas aqui, os aniversários, as festas, as comemorações são muito discretas, são muito silenciosas. E quando há alguma coisa que é mais festiva, normalmente é brasileiro. E assim, infelizmente, existem pessoas que, ao mudar de país, elas querem transformar um país que elas estão morando, isso falando daqui, de Portugal, os brasileiros que vêm para cá e às vezes querem fazer coisas que aqui não são muito bem vistas. Então, um exemplo é o fato das pessoas irem à praia e levarem suas caixinhas de som e colocarem som. Normalmente é funk, ninguém coloca MPB para usar, para ouvir na praia. Colocam super alto. Então, tipo, eu detesto. Eu tô ali, sou obrigada a ouvir algo que eu não gosto. E isso se tornou um problema tão grande que saiu uma proibição. Por lei, é proibido levar coluna de som, como eles chamam aqui, para a praia. Porque era uma coisa que estava extrapolando os limites, o limite do bom senso, o limite do outro, de você ter uma... Então, assim, as pessoas, elas às vezes realmente não entendem que elas estão morando num país diferente. Isso não quer dizer que você tem que abdicar da sua cultura, mas quer dizer que você tem que respeitar o lugar onde você está, a forma como as pessoas vivem e procurar, se na medida do possível, assimilar aquilo, sem perder a sua identidade, mas respeitando a forma como as pessoas vivem. As culturas são muito ricas, as histórias, existe um porquê das pessoas serem como são, viverem como vivem. Então, é muito importante. Outra coisa que a gente notou nessa questão das festividades e da diferença que isso no dia a dia vai se tornando cada vez mais marcante. Natal no Brasil. Na época do Natal são os fogos de artifício, você passa nas casas, todo mundo rindo, falando alto, ouvindo música, festejando, bebendo, é churrasco, é sushi, é churrasco, é tudo que você pode imaginar mais um pouco, as pessoas na rua. Aqui é um silêncio sepulcral. Tanto no Natal quanto no Ano Novo, existem sim os fogos, especialmente no Ano Novo, mas as festividades são silenciosas, são jantares em família, onde as pessoas, até porque está muito frio, então isso eu acho que também influencia das pessoas ficarem um pouco mais retraídas, mas são momentos de vivência em família, momentos de comunhão em família, em que as pessoas fazem isso de maneira discreta, entre as suas famílias, festejando sim, mas não existe aquela festa. Então, são costumes que a gente tem no Brasil de ser, por exemplo, você conhece alguém, você vai abraçar, você vai beijar, você vai convidar para ir na casa, você já vira melhor amigo. Pelo menos, né, assim, num primeiro momento existe essa, não que você vai convidar a sério a pessoa, você até convida e fica aqui, vamos combinar, mas é uma forma de você ser caloroso, de você ser receptivo. E aqui demora para você ter uma amizade em que a pessoa vai te convidar para ir na casa. Então, são costumes que, com o passar do tempo, a gente vai compreendendo melhor e vai aprendendo a conviver. Então,
Varia de acordo com a província, com a região? Sim, por exemplo, eu moro numa cidade de interior. Embora seja uma cidade considerada grande, é uma cidade de interior. Então, as pessoas tendem a ser um pouquinho mais conservadoras, as pessoas tendem a ter um pouco mais de... Hoje em dia, menos, porque tem muito brasileiro. Tanto que o apelido da minha cidade é Bragazil. Então, o próprio presidente da Câmara aqui é super receptivo, existem movimentos assim, muito bem organizados de brasileiros e muito bem vistos, porque são movimentos sérios, movimentos sociais, ONGs. Aqui mesmo em Braga tem uma que é muito expressiva, que se chama UAI, que eu não me lembro agora qual que é o significado, mas é muito bem organizada, é uma ONG, assim, que faz um trabalho bem bonito, bem interessante, e eles têm um trânsito muito bom aqui, político. E é uma questão, assim, que a gente percebe que nas cidades menores, especialmente nas aldeias, e nas cidades menores existe um pouquinho mais de resistência, sim. Agora, você vai para Lisboa, Lisboa tem gente do mundo inteiro, é muito plural. Então, a tendência é que haja, sim, mais receptividade, que certas coisas não causem tanto incômodo quanto em cidades menores.